Meu nome é Enzo, tenho 26 anos, sou arquiteto júnior e moro num apartamentinho apertado no Bonfim, em Porto Alegre. E naquela noite, voltando para casa completamente encharcado depois de uma chuva absurda, eu só queria um banho quente e silêncio. Mas assim que cheguei na porta, percebi algo que gelou minha espinha mais do que a água fria escorrendo pelo pescoço. A porta estava entreaberta. Fiquei parado por um segundo, só ouvindo meu coração bater forte. A rua atrás de mim ainda pingava, carros passando devagar, pneus cortando poças. Empurrei a porta devagar, a mochila segurada firme na mão como se pudesse servir de defesa. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. E então vi. Sentada no meu sofá, com uma caneca de chá entre as mãos, estava Clara. Cabelos presos de um jeito quase displicente, roupa elegante mas amassada, o rosto marcado por algo entre cansaço e tristeza profunda. Quase não a reconheci de primeira, fazia meses que eu não a via. Ela levantou os olhos devagar, como quem pesa a cada segundo antes de reagir. Desculpa, Enzo, eu não tinha outro lugar para ir, disse ela, com aquela voz baixa e segura que sempre me desarmou, mesmo quando eu namorava a filha dela. Fechei a porta atrás de mim, ainda sem entender. Clara? O que aconteceu? Como você entrou? Ela ergueu a chave reserva, aquela que a Júlia, minha ex, tinha insistido para a mãe guardar. Nunca achei que um dia fosse ser usada. Clara respirou fundo antes de responder. A gente brigou, disse, olhando para a caneca como se a resposta estivesse ali dentro. Não foi só uma briga, Enzo. Foram coisas que a gente guardou por anos. Palavras que não deveriam ter sido ditas. Machuca mais quando vem de quem a gente ama. A forma como ela disse machuca deixou claro que não era exagero. Me aproximei devagar, ainda pingando, tentando não parecer tão perdido quanto eu estava. Você quer um lugar para ficar? Perguntei. Ela sentiu, mas parecia envergonhada. Eu sei que é estranho. Eu sei que você não esperava isso. Eu também não. Mas eu só precisava de um pouco de paz. Houve um silêncio pesado, mas não desconfortável. Um silêncio cheio de algo que eu não conseguia nomear. Você fica com o quarto, falei. Eu durmo no sofá. Não, Enzo, eu não quero bagunçar tudo. Eu fico no sofá. Só por hoje. Clara, eu insisto. Ela finalmente levantou os olhos. Havia algo neles que eu não tinha visto antes. Uma mistura de fragilidade e força, como se estivesse se segurando por um fio. Obrigada, murmurou. Fui até o banheiro para secar o cabelo e trocar de roupa. Quando voltei, ela estava sentada mais ereta, como se tentasse recompor a dignidade perdida. O moletom dela estava encharcado nas mangas, provavelmente tinha enfrentado a mesma chuva absurda. Quer uma toalha? Perguntei. Quero, sim, respondeu, com um sorriso pequeno, quase tímido, que eu jamais associaria à mãe da minha ex. Entreguei a toalha. Quando nossas mãos se tocaram, mesmo por um segundo, algo me atravessou. Uma espécie de calor inesperado, uma corrente discreta que eu tentei ignorar na hora. Clara respirou fundo mais uma vez, secou os braços, ajeitou o cabelo, e finalmente se acomodou no sofá. Se eu estiver atrapalhando, você me fala, disse, com aquela calma que quase escondia a tristeza. Você não está atrapalhando, respondi, sincero demais. Ficamos ali em silêncio. Só o som da chuva batendo contra a janela, o vapor leve subindo da caneca de chá dela e uma distância entre nós que, estranhamente, parecia diminuir a cada minuto. Eu não fazia ideia do que estava começando naquela noite. Só sabia que minha casa, de repente, parecia diferente. Mais cheia. Mais quente. E que Clara, mesmo destruída por dentro, tinha uma presença que eu nunca tinha notado tão de perto. Acordei com um cheiro que não fazia parte da rotina do meu apartamento, café passado na hora e pão quentinho, daqueles que deixam a cozinha com um aroma quase caseiro. Por um segundo, achei que estivesse sonhando, meu café normalmente era solúvel e sem graça. Mas quando abri os olhos e ouvi barulhos vindos da cozinha, lembrei. Clara estava ali.
Me levantei devagar, ainda tentando entender como aquela manhã podia parecer tão diferente da anterior. Quando virei o corredor, vi a cena que me fez parar na porta sem coragem de entrar. Clara estava de costas, mexendo na cafeteira, usando meu moletom cinza. Aquele mesmo que eu tinha deixado no varal 2 dias antes. Ficou largo nela, caindo um pouco sobre os ombros, e por algum motivo essa imagem simples mexeu comigo mais do que eu gostaria de admitir. Bom dia, falei, com a voz rouca de sono. Ela se virou rápido, como se tivesse sido pega fazendo algo íntimo demais. Ah! Bom dia, Enzo, desculpa, eu acordei cedo. Não consegui dormir direito. Espero que não se importe de eu ter mexido nas coisas. Claro que não, respondi, entrando devagar. Na verdade, eu devia agradecer. Isso tudo parece, procurei a palavra, outro apartamento. Ela sorriu, um sorriso discreto, mas real, eu precisava me ocupar. A cabeça não parava. Sentei à mesa enquanto ela servia 2 xícaras. O cheiro do café era tão bom que dava vontade de fechar os olhos. Quando ela se sentou, percebi que o moletom tinha ficado um pouco para o lado, mostrando parte da clavícula. Tirei o olhar rapidamente, torcendo para não ter sido óbvio. Dormiu bem? Ela perguntou. Nem lembro de ter apagado. E você? Clara deu uma risadinha curta, sem humor, dormi pouco. A casa da minha filha sempre foi barulhenta, acho que me desacostumei do silêncio. Houve uma pausa, e ela olhou fundo para a xícara antes de continuar. Na verdade, me desacostumei de muita coisa. Depois respirou fundo. Ontem foi pesado, Enzo. Ela disse coisas, ela mordeu o lábio inferior, como se segurasse o resto. Não desejo isso para ninguém. Eu não sabia se podia perguntar mais, então só deixei o silêncio acolher. Se quiser falar, ofereci, sem forçar. Eu sei. Ela ergueu os olhos até encontrar os meus. Ontem foi um daqueles dias em que a gente se sente, sozinho no mundo. Fiquei quieto por um instante. A forma como ela disse sozinho atingiu um lugar que eu também conhecia. Sabe que não precisa ir embora agora, falei. Pode ficar o tempo que quiser. Clara sorriu de um jeito que revelava tanto gratidão quanto conflito. Não quero abusar. Ela colocou a chave reserva sobre a mesa, empurrando devagar na minha direção. Tome. Acho melhor ficar com você. Empurrei de volta, quase automático. Fica com você. Pra emergências. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas não discutiu. Apenas guardou a chave na mão fechada, como se aquilo tivesse um significado maior do que eu pretendia admitir. A conversa então mudou de tom, mais leve. Ela perguntou do meu trabalho, eu perguntei do dela. Foi aí que descobri algo que me fez sorrir. Você trabalha na biblioteca pública? Perguntei. Trabalho. Ela ajeitou uma mecha do cabelo. É tranquilo. Gosto do silêncio de lá. Não sei porquê, mas combina muito com você. Ela riu, pela primeira vez de verdade naquela manhã. Falamos um pouco mais. Sobre a Júlia, minha ex, e sobre como ela sempre foi intensa, impulsiva, brilhante e caótica ao mesmo tempo. Clara ouviu tudo com atenção, expressão suave, mas carregada de algo que não consegui decifrar. O café acabou devagar, como se nenhum dos dois estivesse com pressa de terminar. O clima era estranho, íntimo sem querer ser, confortável demais para uma manhã que deveria ser apenas uma tentativa de reorganizar o caos da noite anterior. Quando Clara levantou para ir embora, senti uma pontada inesperada. Obrigada, Enzo. Por ontem. Por hoje. Por tudo, disse ela, segurando a bolsa com uma mão e ajeitando o moletom com a outra. Volta quando quiser, respondi. E só percebi o quanto isso soou sincero quando ela me olhou como se tivesse entendido mais do que eu disse. Quando a porta se fechou atrás dela, o apartamento ficou silencioso de novo. Mas não era o silêncio de sempre. Era outro. Um silêncio que parecia carregado de algo que ainda não tinha nome. Tudo estava igual. E ao mesmo tempo,
absolutamente diferente. 3 dias depois daquela manhã estranhamente acolhedora, eu estava chegando em casa depois de um dia longo no escritório. A cabeça cheia de plantas, prazos e revisões. O tempo tinha virado de novo, céu cinza, vento frio, aquela cara típica de Porto Alegre tentando decidir se ia chover ou não. Quando subi os últimos degraus do meu prédio, ouvi passos leves no corredor. Assim que virei a esquina, lá estava ela. Clara. Segurando uma travessa embrulhada num pano florido. Cheiros de canela e maçã escapavam pelas bordas. Eu fiz uma torta, disse ela, com um sorriso que parecia tímido e firme ao mesmo tempo. Achei que você pudesse gostar. Meu coração deu um salto idiota. Abri a porta rápido, tentando não parecer empolgado demais. Por favor, entra. Ela entrou devagar, observando o apartamento como se estivesse revisitando algo familiar. O moletom que ela usou na outra noite estava dobrado sobre a cadeira. Vi seus olhos pousarem nele por um segundo antes de voltar a mim. Fiz porque queria agradecer por ter sido tão gentil, ela disse, colocando a travessa na mesa. E eu precisava sair de casa hoje. Arejar. Coloquei 2 pratos, 2 garfos. O cheiro da torta parecia transformar o ar da sala. Está bonita, comentei. Está torta, ela corrigiu, rindo. Mas é de propósito. Sempre fica melhor quando não tento deixar perfeita. Sentamos. O primeiro pedaço foi quente, doce, reconfortante. Mas mais reconfortante ainda era ouvi-la falar com naturalidade, como se nossa relação tivesse encontrado um ritmo próprio. Conversamos sobre trabalho. Ela contou histórias da biblioteca, visitantes excêntricos, livros esquecidos, bilhetes deixados entre as páginas. E você? Ela perguntou. Ainda pensando em largar aquele projeto que você comentou quando namorava a Júlia? Eu quase engasguei. Você lembra disso? Lembro do jeito que você falava. Parecia alguém tentando convencer o mundo de algo que nem você acreditava. Depois, sorriu. Você sempre me pareceu observador. Sensível. Só precisava de alguém que enxergasse isso. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Aquilo bateu fundo demais. Clara parecia mais leve daquela vez. Tinha uma energia diferente, como se respirasse melhor longe das brigas, dos conflitos pendurados entre ela e a filha. Depois do café, ela caminhou até a estante de livros que ficava na sala. Você ainda não devolveu aquele romance que peguei emprestado da Júlia, né? Perguntou. Não tive coragem de abrir. Posso escolher um para você? Ela se ajoelhou diante da estante, passando os dedos pelo lombo dos livros. Prometo pegar leve. Foi ali que aconteceu o primeiro toque que não parecia acidental. Quando ela me entregou o livro escolhido, nossos dedos se encostaram de um jeito tão leve que quase não era toque, mas o suficiente para acender algo. Clara não puxou a mão rápido. Nem eu. Ficamos ali por um instante que pareceu mais longo do que realmente foi. Obrigado, murmurei. Ela se levantou devagar, ajeitando a saia, como se precisasse recuperar o equilíbrio. Nos dias seguintes, a coisa inevitável aconteceu. Comecei a aparecer na biblioteca sem querer. Para devolver o livro. Para pegar outro. Para perguntar sobre autores que eu mal conhecia. Clara sempre estava lá, por trás do balcão, com aquele sorriso discreto que parecia ganhar um significado novo cada vez que eu entrava. Os encontros viraram rotina silenciosa. Às vezes, ela me mostrava livros que ainda nem tinham ido para o catálogo. Outras vezes, eu ficava sentado na mesma mesa, fingindo trabalhar enquanto observava o jeito sereno com que ela organizava as prateleiras. Não falávamos sobre a Júlia. Era como se um acordo não dito mantivesse esse assunto guardado num canto. Mas era impossível ignorar que havia algo crescendo ali. Algo que tentávamos disfarçar de amizade, mas que falhava cada vez mais. Em um desses encontros, ela passou ao meu lado para alcançar um livro numa prateleira alta. Seu braço roçou no meu. Suave. Quente. O tipo de toque que não era acidental, mesmo que ninguém admitisse.
Quando saí da biblioteca naquele dia, percebi que minha rotina já não era minha. Ela tinha se infiltrado nela, ocupando espaço, ocupando cuidado. E pela primeira vez em muito tempo, meu mundo parecia completo. Mesmo sem que nada tivesse sido dito. E eu devia saber que convidar Clara para jantar seria uma ideia arriscada. Mas depois de tantos encontros na biblioteca, tantas conversas que pareciam escorrer para lugares que nenhum de nós nomeava, ficou impossível evitar. Mandei uma mensagem curta: jantar aqui em casa amanhã? Prometo que não vou queimar nada. Ela respondeu minutos depois: eu aceito. Mas só se eu puder ajudar a cortar alguma coisa. Passei a tarde inteira nervoso, ajeitando pratos, testando a playlist, acendendo uma vela que achava exagero, apagando, acendendo de novo. Meu apartamento nunca pareceu tão pequeno. Ou tão cheio de expectativa. Quando ela tocou a campainha, abri a porta e a vi com um leve sorriso, casaco leve sobre os ombros, cabelo preso sem muito esforço, e ainda assim impecável. O olhar dela percorreu o ambiente, notando a mesa arrumada, a luz baixa, o cuidado que eu achei que seria discreto. Está bonito aqui, disse, entrando devagar. Fiz o possível para não parecer que passei a tarde inteira tentando impressionar você, respondi, meio brincando, meio sincero demais. Ela arqueou a sobrancelha, divertida. Então falhou um pouco. Eu estou impressionada. A comida estava simples, massa com tomates, manjericão e queijo ralado na hora, mas parecia ganhar um brilho diferente com a presença dela. Sentamos próximos, as cadeiras não exatamente coladas, mas perto o suficiente para que qualquer movimento pequeno criasse uma ponte entre nós. Conversamos sobre tudo: infância, família, livros, escolhas que fizemos e que não fizemos. Clara tinha uma maneira de ouvir que fazia a gente se abrir sem perceber. Em certo momento, comentou sobre uma foto que estava no aparador, uma foto antiga da Júlia. Você a mantém aí, disse ela, com cuidado. Fui até a moldura, virei devagar, deixando a imagem para trás. Não é sobre apagar nada, falei. Mas algumas coisas já não precisam ficar tão expostas. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, tocando o dedo no próprio copo como quem busca coragem. É estranho, mas eu entendo. A conversa continuou leve, até que um barulho seco vindo da cozinha nos interrompeu. Levantei pensando que fosse algo caído. Quando abri a torneira para lavar uma panela, o cano interno estourou com um jato inesperado. Um esguicho forte e gelado acertou diretamente Clara, que tinha vindo ver o que estava acontecendo. Ela deu um pequeno grito surpreso, depois começou a rir, aquele riso meio desesperado, meio divertido, que a gente solta quando perde o controle da situação. Fui desligar a válvula enquanto ela tentava secar o rosto com as mãos. Meu Deus, desculpa. Falei, pegando um pano. Não foi você que instalou a hidráulica do prédio, disse ela, rindo mais ainda. Pelo menos a água está limpa. Mas a roupa dela estava completamente molhada, grudando no corpo, revelando contornos que eu tentei não encarar. O pano que eu ofereci pouco ajudou. Eu tenho roupas secas, falei, tentando soar neutro. Se quiser. Ela hesitou um instante, e naquele segundo parecia considerar não só a troca de roupa, mas o que isso significava. Aceito, respondeu enfim, sem desviar o olhar. Peguei um moletom meu, aquele azul que quase nunca usava, e uma calça confortável. Quando voltei, ela estava parada perto da porta do banheiro, pingando no chão. Prometo que estão limpas, brinquei. Eu confio em você, disse, e entrou no banheiro fechando a porta devagar. O tempo que ela demorou ali dentro pareceu mais longo do que realmente foi. Quando saiu, usando minhas roupas, o moletom ficou largo nos ombros, a calça dobrada na barra. E ainda assim, parecia mais íntima do que em qualquer outro momento entre nós. Ficou melhor em você do que em mim, falei, tentando aliviar a tensão evidente. Ela sorriu, mas havia algo diferente naquele sorriso. Algo novo. Algo que não era só amizade. Sentamos no sofá para terminar o vinho. O ambiente parecia carregado, denso, mas ao mesmo tempo confortável. As pernas dela tocaram as minhas por um segundo,
e nenhum de nós afastou. Foram minutos longos, cheios de silêncio, respiração, proximidade. A sensação de que algo estava prestes a acontecer, mas que ambos temiam dar o passo definitivo. O rosto dela estava perto. A mão dela na minha coxa, leve, quase imperceptível. Eu senti o ar ficar mais quente entre nós. Mas ela respirou fundo, fechou os olhos e recuou devagar. Acho melhor eu ir, antes que eu faça algo sem pensar. Acompanhá-la até a porta foi quase doloroso. Quando ela saiu, o perfume dela ficou no ar, repousado no meu moletom, espalhado no apartamento inteiro. E a promessa silenciosa que ela deixou para trás parecia ocupar mais espaço do que qualquer objeto ali dentro. E eu deveria ter previsto que Clara não apareceria para o segundo jantar vestida de qualquer jeito. Mas ainda assim, quando abri a porta naquela noite, precisei de um segundo para recuperar o fôlego. Ela usava um vestido azul, elegante sem exagero, o tipo de roupa que parece ter sido escolhida com cuidado, mas sem esforço aparente. O tecido acompanhava o corpo de um jeito sutil, e o cabelo solto caía nos ombros como se tivesse sido arrumado apenas com os dedos. Você está, comecei, mas a frase travou. Diferente? Ela completou, com um sorriso discreto. Linda, corrigi, antes que o filtro aparecesse. Ela baixou o olhar, como se tentasse esconder um rubor que a deixava ainda mais bonita. Eu tinha passado a tarde preparando o jantar, dessa vez algo mais caprichado, frango ao forno com ervas, batatas douradas, salada fresca, vinho já respirando na mesa, luz baixa, vela acesa. O ambiente inteiro parecia conspirar contra qualquer tentativa de manter aquilo como uma amizade. Quando ela entrou, seu perfume leve preencheu o apartamento. Clara olhou ao redor com calma, absorvendo cada detalhe. Você realmente se esforçou, disse, tocando a borda do copo. Acho que você merece isso, respondi, tentando não parecer ansioso demais. Sentamos. A comida serviu apenas como distração. A conversa foi tomando conta do espaço, fluindo fácil, mas com um peso novo. Sabe, Enzo, ela começou, enquanto girava a taça nas mãos, às vezes sinto que passei anos vivendo no automático. Cuidando dos outros, tentando manter a casa, a família, as expectativas. E percebi que me esqueci de mim. Eu também me senti assim muitas vezes, admiti. Principalmente quando percebi que estava tentando caber na vida de alguém, e não vivendo a minha. Ela ergueu os olhos. Havia algo ali. Um reconhecimento silencioso. E agora? Perguntou. O que você sente? Pensei por alguns segundos antes de responder. Que estou finalmente vendo as coisas. Enxergando as pessoas de forma diferente. Fiz uma pausa. Enxergando você. Clara respirou fundo, desviando o olhar por um instante como se aquilo tivesse atravessado defesas que ela nem lembrava ter. Enzo, disse, com a voz mais baixa, você me faz sentir vista. E eu não lembrava como isso era. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era denso. A mesa parecia pequena demais para a distância entre nós. Aos poucos, as mãos foram se encontrando naturalmente. Primeiro, os dedos roçando de leve, como quem testa limites. Depois, uma entrega lenta, ela deixou que minhas mãos envolvessem as dela. A pele quente. O toque suave. O ar ficando mais curto. Isso é errado? Ela perguntou, quase num suspiro. Não sei, respondi com sinceridade. Só sei que é verdadeiro. Clara sorriu de um jeito quase triste, mas cheio de vida. Eu tinha medo de me envolver com alguém, medo de errar, de machucar. Mas com você, os dedos dela apertaram os meus, parece menos assustador. A proximidade era inevitável. O rosto dela foi se aproximando do meu em um movimento lento, quase involuntário. Senti a respiração dela tocar minha pele. O vinho, a vela, o vestido azul, tudo pareceu se comprimir naquele instante. Faltou menos de 1 centímetro. O quase beijo pairou entre nós como uma tensão elétrica. Mas ela fechou os olhos,
respirou fundo e recuou, só o suficiente para quebrar o contato sem afastar o desejo. Se eu atravessar essa linha, murmurou, não sei se consigo voltar. Eu também não, confessei. Ela ficou alguns segundos olhando para o chão, depois levantou devagar, arrumando o vestido com mãos trêmulas. Eu preciso ir, disse ela, sem firmeza nenhuma. Antes que a gente faça algo que eu não estou pronta para fazer. Ainda. Acompanhei-a até a porta. Ela segurou o batente, respirou fundo, e antes de sair, disse quase num sussurro. Enzo, você me faz querer coisas que eu prometi para mim mesma que não queria mais. Então, sem olhar para trás, desceu as escadas. O vestido azul desapareceu no corredor, mas a linha invisível que ela deixou esticada entre nós, essa não foi embora. E eu soube, naquele instante, que nada voltaria a ser como antes. E se eu soubesse o que me esperava naquela tarde, teria arrumado o apartamento antes de sair. Tinha acabado de chegar do trabalho, ainda com a mochila pendurada num ombro, quando ouvi 3 batidas rápidas na porta. Reconheci o padrão antes mesmo de abrir. Júlia. Meu estômago afundou. Fazia semanas que não a via. Ela entrou sem esperar convite, como sempre fazia quando éramos namorados. Os olhos estavam vermelhos, não de choro, mas do tipo de irritação acumulada. Precisamos conversar, disse ela, passando por mim. Fechei a porta devagar, respirando fundo. Tudo bem, o que houve? Júlia olhou ao redor, e percebi imediatamente o que ela estava procurando. Observou a mesa com 2 xícaras, a travessa que Clara tinha trazido semanas antes, ainda no balcão. E então seu olhar pousou na pequena jarra com flores secas, presente que Clara tinha deixado discretamente na biblioteca, para dar cor ao seu apartamento. Eu já sabia para onde aquilo ia. Você deixou ela entrar aqui? Perguntou, com a voz baixa demais para ser calma. Engoli seco. Júlia. Então é verdade, ela continuou, caminhando de um lado para o outro. Eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Mas não. Ela pegou a xícara na mesa e levantou, quase como uma prova. Ela esteve aqui. Ela dormiu aqui? Não é assim, respondi, tentando segurar o fio da conversa. Ela passou por um momento difícil. Precisou de um lugar. Só isso. A risada curta que ela soltou não teve humor nenhum. Só isso? A minha mãe brigou comigo, e você achou uma ótima ideia virar o porto seguro dela? Enzo, você tem noção do que isso parece? Eu queria responder, mas ela não deixou. Ela está diferente, Júlia disse, respirando rápido. Mais leve. Como se tivesse encontrado alguma coisa. Ou alguém. Eu apertei os olhos, tentando manter a calma. Júlia, você e ela têm um vínculo complicado. Às vezes as pessoas precisam de espaço. Ela parou de andar e me encarou como se estivesse vendo algo pela primeira vez. Ela gosta de você, sabia? Disse, num tom quebrado. Eu percebi. Eu vi nos olhos dela. Engoliu a saliva, lutando com a própria voz. E o pior é que ela tenta esconder, como se estivesse fazendo algo errado comigo. Ficamos em silêncio. E esse silêncio disse coisas que nenhum de nós teve coragem de dizer em voz alta. Eu não pensei que isso pudesse acontecer, ela confessou, encarando o chão. Mas quando ela começou a se afastar, quando deixou de me cobrar, de me criticar, quando ficou mais calma do que eu já vi em anos, eu percebi que tinha alguma coisa. E a única coisa nova na vida dela é você. Aquele peso caiu sobre mim como um bloco. Júlia, eu nunca quis te machucar. Nem provocar isso entre vocês. Eu sei, ela disse, e pela primeira vez seus olhos suavizaram. Mas você não tem controle sobre o jeito que as pessoas se sentem. Nem eu. Nem ela. Deu alguns passos em direção à porta. Quando segurou a maçaneta, virou-se uma última vez. Eu não posso te impedir de sentir o que sente. E eu não vou destruir isso, seja o que for. Respirou fundo, com dificuldade. Mas, por favor, não machuca ela.
E não machuca a mim mais do que já machucou. Antes que eu pudesse responder, ela abriu a porta e saiu no corredor. Não bateu, não gritou, não fez drama. Apenas foi embora. Fiquei parado ali, com a sala parecendo menor do que nunca, como se o ar tivesse ficado mais denso. O peso das palavras dela ficou ressoando dentro de mim, lembrando que não importa o quanto a gente tente evitar certos caminhos, às vezes eles se tornam inevitáveis. A dinâmica tinha mudado. Entre nós três. E não havia como fingir o contrário. E depois da visita inesperada da Júlia, eu passei 2 dias com a cabeça girando. Não tinha coragem de mandar mensagem para Clara. Não sabia se ela sabia da conversa, se imaginava o que tinha acontecido, se esperava que eu tomasse alguma atitude. Mas a resposta veio sozinha. Numa tarde de sábado, enquanto eu atravessava o Parque da Redenção voltando da padaria, ouvi alguém me chamar. Enzo. Virei e a vi sentada em um banco sob uma árvore com folhas amarelas, aquelas que anunciam o outono de um jeito bonito e melancólico. Clara segurava um casaco no colo, parecia mais frágil que o normal, mas ainda assim com aquela postura calma que sempre carregava. Aproximar-me foi automático. Você está bem? Perguntei. Ela suspirou devagar, levantando os olhos. Eu conversei com a Júlia, disse, com uma sinceridade que já doía só por existir. Sentei ao lado dela, deixando um pequeno espaço entre nós, mas não o suficiente para parecer distância emocional. E como foi? Clara sorriu sem humor, doloroso. Necessário. A gente gritou, chorou, lembrou de coisas antigas, muito antigas. Ela mexeu no casaco, como quem arruma os pensamentos. Mas, pela primeira vez, nós realmente nos ouvimos. Fiquei quieto. O vento soprava folhas pelo chão, algumas caíam aos nossos pés, criando um cenário que parecia até simbólico demais. Ela está com medo, Clara continuou. Medo de me perder. Medo de perder você. Medo de estar sendo substituída. Respirou fundo. Mas no final, ela me disse algo que eu nunca imaginei ouvir. O quê? Clara virou-se para mim com um olhar que misturava ternura e espanto. Que eu estava mais leve. Que parecia, bem. Ela riu baixo, quase incrédula. E que isso assustava ela. Senti um nó na garganta. E você? Como se sente? Ela ficou um tempo sem responder. Os olhos fixos em um ponto distante, talvez revivendo a conversa com a filha. Estou com medo também, admitiu, finalmente. Mas não do que eu senti com a Júlia. Não do que aconteceu entre nós duas. Então virou o rosto e me encarou. Medo do que está acontecendo aqui. Meu peito apertou. Não era surpresa, mas ouvir daquela forma mexeu comigo. Eu também tenho medo, confessei, a voz mais baixa do que pretendia. Clara sorriu, triste e suave ao mesmo tempo. E ainda assim estamos aqui. Ficamos alguns segundos observando as pessoas passando, mães com crianças, casais caminhando, cachorros correndo atrás de bolas. A vida seguia ao redor enquanto a nossa parecia suspensa, presa naquele instante. Quando uma folha pousou no cabelo dela, estendi a mão sem pensar. Tocar nos fios, retirar a folha com cuidado, era um gesto pequeno, mas carregado de ternura. Clara fechou os olhos por um segundo, como se aquele toque, tão leve, atingisse um lugar sensível demais. Obrigada, murmurou. Continuamos a caminhar pelo parque. Eu ao lado dela, não muito perto, mas não longe. Um tipo de proximidade que parecia cuidadosamente construída. Mais tarde, ela me convidou para jantar na casa dela. O apartamento da Clara parecia diferente de lembranças vagas que eu tinha da época em que namorava a Júlia. A cozinha era antiga, mas organizada com cuidado. O rádio tocava uma música suave, e o cheiro de cebola dourando na manteiga invadia tudo, trazendo uma sensação caseira que eu não sentia fazia muito tempo. Não repara a bagunça, ela disse, mesmo não havendo bagunça nenhuma. Está tudo perfeito, respondi, e ela deu um sorriso tímido. Enquanto cortávamos legumes lado a lado, nossas mãos se encontraram por acidente,
Ou pelo menos deveria ter sido um acidente. Mas nenhum dos dois recuou de imediato. Os dedos dela ficaram sobre os meus por um segundo a mais do que o necessário. O jantar foi leve, simples. Conversamos sobre livros, trabalho, música. E, aos poucos, os assuntos mais difíceis começaram a aparecer. Você tem medo do que os outros vão pensar? Clara perguntou, mexendo a colher no prato já vazio. Tenho, admiti. Mas tenho mais medo de não viver algo que parece, certo? Ela baixou o olhar para as próprias mãos. Eu passei anos me cobrando perfeição. Agora, não tenho certeza se quero mais isso. Quando ela estendeu a mão sobre a mesa, hesitante, eu coloquei a minha sobre a dela sem pensar. Pela primeira vez, sem recuo, sem fingimento, sem desculpas. Nossos dedos se entrelaçaram devagar. A mão dela era quente. Segura. Humana. Real, estou com medo, disse ela, sem tirar os olhos das nossas mãos unidas. Mas não de você. Eu também, respondi. E também não é de você. Ela sorriu. E naquele sorriso havia algo que eu nunca tinha visto nela antes, aceitação. Aceitação do que éramos. Do que estávamos construindo. Do que estava prestes a acontecer, e que não tinha mais volta. E eu achava que nada seria mais estranho do que a noite em que Clara dormiu no meu sofá. Mas eu estava enganado. O título dessa conquista agora pertencia ao jantar que reuniu nós três, eu, Clara e Júlia. Um encontro que parecia impossível semanas antes. Clara tinha passado a tarde preparando a mesa, simples, bonita, nada exagerado. Júlia chegou primeiro, vestida de forma casual, mas com aquele ar de quem ainda está medindo emoções. Quando Clara abriu a porta, houve um silêncio delicado, como se o ar precisasse de permissão para circular. Eu estava no corredor ajustando uma garrafa de água quando ouvi Júlia dizer: Mãe, você cortou o cabelo. Clara sorriu, mexendo discretamente na ponta recém-aparada. Precisava tirar um pouco do peso. Júlia entendeu a metáfora imediatamente. E não fugiu dela. Sentamos. O clima não era leve, mas também não era tenso. Era possível. Isso por si só já parecia uma vitória. Clara serviu a comida. Conversamos sobre coisas neutras no início, trabalho, trânsito, o frio fora de época. Depois vieram lembranças, algumas boas, outras duvidosas, e até risos tímidos começaram a surgir. Não eram risos soltos, mas tinham sinceridade. Em certo momento, Júlia me olhou por alguns segundos longos demais, e depois disse: É estranho. Mas não é ruim. Clara segurou discretamente o guardanapo, como se precisasse se apoiar em algo. Eu respirei fundo. Eu não quero ser uma ruptura na vida de vocês, respondi. Você não é, Júlia disse, antes mesmo que a mãe pudesse falar. A gente é que nunca foi boa em lidar com mudanças. Ela suspirou. Mas eu tô tentando. De verdade. Clara tocou de leve no braço dela. Um gesto pequeno, mas que dizia tudo sobre o que tinham reconstruído nos últimos dias. Depois do jantar, fomos até a sacada. A rua estava úmida por causa da chuva leve que tinha caído antes, e as luzes refletiam nas poças formando desenhos irregulares. Júlia foi embora com um abraço inesperado. Não foi um abraço forte, nem cheio de emoção reprimida. Foi honesto. Simples. Real. Quando o elevador fechou, senti Clara perto de mim, respirando mais calma do que eu já tinha visto. Eu achei que ia ser um desastre, ela disse, apoiando as mãos no parapeito. Eu também, admiti. Ela riu, um riso curto e quente, virando o rosto para mim. Caminhamos para fora do prédio. A noite estava morna, e o cheiro de terra molhada deixava tudo com um clima de começo, não de fim. A rua estava silenciosa, e caminhamos devagar, como se o tempo tivesse diminuído de propósito. No meio da calçada, Clara entrelaçou seus dedos nos meus, sem hesitação, sem teste, sem dúvida. Era a primeira vez que ela fazia o gesto sem nenhum resquício de contenção.
Eu senti os dedos dela se encaixando nos meus como algo natural, quase inevitável. Sabe o que eu percebi hoje? Ela disse, olhando para a frente. Eu não tenho mais medo do que os outros vão pensar. Nem eu, respondi. Mas ainda tenho medo, ela continuou. Só que agora, é um medo bom. Daqueles que fazem a gente querer cuidar mais do que fugir. Paramos perto de uma esquina onde uma criança havia desenhado vários corações de giz no chão, já meio borrados pela chuva. Só um deles permanecia inteiro, quase intacto. Clara parou, observou o desenho e depois olhou para mim. Enzo, isso é amor? Perguntou, com aquela voz baixa que sempre carregava mais emoção do que ela deixava transparecer. Eu não respondi de primeira. Olhei nossas mãos juntas, a rua vazia, o som distante de um ônibus passando. Olhei para ela, para o jeito como me fitava sem tentar se esconder, sem erguer nenhuma das defesas que sempre a acompanharam. É o que mais chega perto, respondi, passando o polegar de leve sobre sua mão. Ela sorriu. Um sorriso que não era explosivo nem dramático. Era maduro, calmo, verdadeiro. Um tipo de paz que eu nunca tinha visto em Clara. E, talvez pela primeira vez, um tipo de paz que eu finalmente encontrava em mim. Ficamos ali por alguns instantes, em silêncio, observando o coração de giz resistindo ao tempo e à chuva. Parecia simbólico demais para ser coincidência, mas simbologias às vezes acontecem nos momentos certos. Depois seguimos caminhando devagar, sem pressa, como dois adultos que finalmente decidiram parar de lutar contra o que já existia muito antes de admitirem. O mundo ao nosso redor parecia igual. Mas dentro de nós, tudo era novo. E tranquilo. E possível.